Você falou sobre o José Mário Rodrigues, né, que foi o vencedor da categoria Conto com Receita para se Fazer um Monstro, né? São dois nordestinos ganhadores desse importante prêmio da literatura brasileira. Eu queria que você falou da dificuldade, mas você acha que alguma coisa já está mudando? Os nordestinos estão conseguindo chegar ao cenário nacional de uma forma mais branda ou ainda não dá para comemorar muita coisa? O José Mário Rodrigues ganhou com um livro de contos que fala sobre violência. Ele usa personagens infantis para tratar de violência e usa personagens infantis para tratar de morte. E aí eu acho que tem essa coragem de você tratar esses temas difíceis, ser original, porque é necessário para você romper esse bloqueio, entre aspas, que há. Eu acho que a gente, pelo menos eu, não gosto de livros sobre um rapaz que se apaixonou por uma moça que apareceu no café e ficou encantado. Existe essa linha de literatura, existe uma linha que trabalha hoje com vampiros para os adolescentes. Se vende muito livros de vampiros, principalmente vampiros de olhos verdes, está na moda. Mas acho que a literatura está precisando de uma outra realidade, né? É mais nesse momento que o país está passando, que você tem que discutir outras questões. Que um ápice de outra crise, né? É necessário que outras vozes, outros pontos de vista se venham para o cenário, né? Agora uma curiosidade, Franklin, a morte, né, tá aí no seu livro, Céus e Terra, e tá também em outros trabalhos. Você tem o poema Anteontem, né, eu dei uma lida, a Dona da Tua Casa também mais ou menos fala sobre morte. E em uma entrevista sua, você chegou a falar que o brasileiro tem medo de tudo, né, ou medroso, e que não trata a morte como uma coisa natural. Eu queria saber como é que você começou a caminhar por esse tema, qual o início de tudo aí? Olha, eu caí numa inocência de achar que não havia muito estudo sobre isso e fui pesquisar, e na verdade existia muita coisa sobre isso. Na filosofia, na antropologia, existe muita discussão, muita obra de ficção dos países, músicas sobre isso. E eu comecei a ter algum medo, mas eu disse, olha, isso é que você escolheu fazer. Fui ler livros sobre morte e eu entrava pela noite e eu dizia, meu Deus, como é que eu estou lendo isso aqui 1h da manhã? Eram livros difíceis, meio de pesquisa profunda. Aí eu cheguei à conclusão de que os escritores que fizeram aquele livro também devem ter entrado de noite pesquisando aqueles assuntos. Tem um escritor aqui da Bahia, um historiador, o João José Reis, ele fez um livro, A Morte é uma Festa. Nesse livro ele conta que o cemitério do Campo Santo, quando ele foi construído, as pessoas foram lá e depredaram o cemitério. Teve uma revolta na Bahia, porque as pessoas não queriam ser enterradas em cemitérios, elas queriam ser enterradas nas igrejas. E aí ele viu essa história e foi pesquisar, fez levantamento de vários testamentos de séculos passados. Então assim, você tem que ir lá, se você for entrar por esse assunto, como médico, entendeu? Como um profissional que você tem que ter um certo distanciamento e ter a cabeça fria. Agora é difícil você estar dentro de um avião, por exemplo, pegar um livro sobre morte, abrir o passageiro do lado, olhar para a capa e ficar se tremendo. E você percebe que as pessoas estão se tremendo, né? Há algum tempo, eu estava no cemitério, porque eu fui fazer uma pesquisa sobre algumas coisas lá, e tinha um professor de artes que eu conheço. Ele me encontrou. E aí, Franklin, você está bem? Você está por aqui e tal? Ele estava com a turma dele. Eu falei, e aí, João, você está sempre por aqui? Ele falou, sempre por aqui não dá para estar, né? Então você vai aprender a brincar um pouco com esse tema para ter a leveza. Você chegou a atribuir esse medo da morte, né, do brasileiro ao nosso sincretismo, a nossa mistura de crença. Eu queria saber como você chegou a essa análise, a essa... Olha, eu estive no México para ver o Dia dos Muertos, né, que se diz lá, que é de 1º para 2 de novembro. Então eles fazem festas, eles chegam nas sepulturas, colocam comida em cima da sepultura, passam a noite na sepultura, alguns tocam violão, alguns oferecem até cigarro lá para aquela sepultura dos parentes, põem a foto do parente. E de manhã eles pegam aquela comida
e comem dentro do cemitério. Aqui no Brasil, se alguém vai passar na porta do cemitério, tem que chegar em casa e tomar um banho. Ele tem que rezar e fazer mil coisas, porque está apavorado, porque... E na verdade é que eu digo, as pessoas não morrem no cemitério, elas morrem nos hospitais, elas morrem nos shoppings, enfim. Existe talvez mais essa coisa da dor em outros lugares. Você visitar, por exemplo, um presídio, do jeito que os presídios brasileiros são, você trabalhar com isso talvez seja até um tema mais difícil. Você trabalhar com certas categorias da saúde, alguns tipos de doentes, enfim, são questões que as pessoas têm que abraçar, têm que se envolver, mas acho que é o mesmo lema, né? Você tem que crescer nessa dificuldade que você tem. Essa pesquisa te ajudou também? Desculpe. Essa pesquisa também te ajudou? A pesquisa me ajudou, e escrever esse livro me ajudou a tirar alguns medos que eu tinha. Eu, no México, por exemplo, quando eu ia para o cemitério, eu passava o dia lá fotografando e tal, e eu chegava em casa, ora, se você passa o dia descascando abacaxi, na hora de dormir você vai sonhar com abacaxi. Então, depois de um tempo, você vai dizendo, olha, é normal que eu lembre de algumas coisas, que eu anote algumas coisas em determinados horários. E alguns amigos vão fazer brincadeira com você, claro que vão, né? E o assunto acaba ficando mais natural, né? Chega a ficar totalmente natural, não, mas fica natural. Ô Frank, esse medo da morte, você não atribui, em certa medida, isso que seria uma imposição assim, do mercado? Olha, eu acho que hoje a gente tem alguns problemas meio críticos com relação ao medo, né, em geral. As pessoas, por questões políticas, elas são levadas a ter medo de determinados partidos, a odiar determinados partidos, a ter medo de sair na rua, a ter medo de assombração, ter medo de espíritos, ter medo de tudo. E esse medo é muito lucrativo. Quando as pessoas têm medo, elas tentam tomar providências desesperadas, elas tentam comprar coisas. Eu acho que a gente tem hoje um problema da religião, e não só de algumas religiões, mas eu acho que é geral, que é o problema da simonia, que é você comprar ou tentar comprar bênçãos e bens espirituais. Então você compra cercas elétricas para te proteger dos bandidos, você compra ideias, você compra revistas que vão naquela direção política que você está seguindo, você quer comprar o sobrenatural também, que você começa a financiar muito, muito caro livros, objetos que te dizem que são abençoados, enfim, tenta soluções, e o mercado do medo está aí. O mercado do medo vem da falta de educação também. As pessoas não têm preparo para lidar com uma discussão real. O que a gente pode fazer contra a violência? O que a gente pode fazer contra a corrupção? De fato, não é ficar xingando alguém. O que a gente pode fazer com relação ao nosso medo de morte? O medo dos mortos, dos espíritos, é também o medo da gente morrer. A gente tem medo de tudo, dos vivos e dos mortos. Então, assim, dá pra gente se preparar com educação com relação a isso, inclusive para não gastar o que não se deve gastar. Uma última pergunta, só para a gente voltar um pouquinho mais para o Prêmio Sesc de Literatura. Eu queria só que você falasse, porque sem dúvida ganhar um prêmio é um capítulo especial, né, na vida de qualquer escritor. Eu queria que você falasse um pouco, né, da sua sensação quando você recebeu a notícia, o que é que passou pela sua cabeça. Bom, eu já tinha concorrido ao Prêmio Sesc, foi com outro texto, foi uns anos atrás, não me lembro quando, mas quando eu soube, porque me ligaram numa segunda-feira e disseram, não comente com ninguém, até que a gente faça a divulgação oficial, que seria no sábado seguinte. E eu estava no interior, numa viagem, e eu fiquei meio desconcertado, né, com relação a isso. Esse livro que ganhou foi um livro que é o mais novo que eu tinha feito, que eu tinha concluído, e eu achava que não tinha muita chance com ele. Porque, como eu já falei, é um livro que aborda religião, que inclusive tem algumas pesquisas e tal. Eu disse, esse livro é muito cabeção, entre aspas, né? Embora tenha umas partes engraçadas assim. E dei para 2 pessoas lerem. Elas leram, gostaram, mas mesmo assim eu disse, olha, ainda falta uma terceira pessoa a ler e tal. E mandei para o prêmio, né? Ele saiu o resultado,
eu achei que foram duas vitórias. Primeiro como literatura e segundo como pesquisa, né? Teve um cara na Martinica, Patrick Chamoiseau, um escritor, e ele fez uma pesquisa sobre uma favela para um doutorado em economia. Depois ele resolveu que aquela pesquisa não ia mais ser um doutorado, ele fez um romance muito bonito, chamado Pé Chaco. Né? Ele me inspirou essa história e eu resolvi fazer o que seria um mestrado em antropologia, fazer um romance. Deu certo. Franklin, recuando um pouco na nossa conversa, você disse que lê muito Josué Montello e que acha que a escrita de Josué Montello é mais formal. E você entende que, por ser a morte uma coisa séria, a linguagem de Guimarães Rosa, ela também não seria o tema morte? Já que ele brinca muito, né, com a linguagem. A gente tem essa coisa da linguagem. Eu gosto muito do Saramago, por exemplo. Ele tem, acho que também uma pegada como o Guimarães Rosa, de inventar muita coisa, de fazer de maneira diferente, né? E a gente nunca vai deixar de ter essa influência, né? Mas até porque eu estava me baseando um pouco em alguns livros de antropologia e tal, em algumas coisas que são mais formais, eu fui num caminho mais narrativo, propriamente dito, né? Me perguntaram recentemente sobre as influências para esse livro e eu me lembrei que eu li muita coisa de igreja, né? Tem algumas coisas de orações, algumas maneiras de você dizer, por exemplo, como numa oração sobre as almas: dia e noite as lágrimas são o seu pão. Né? Existe essa poesia da oração, né? Sim, com certeza. Mas a oração é sempre meio formal, né? Então, dos oratórios antigos, dos ofícios das almas, né? Dia desses eu vi também uma coisa falando assim, que o estertor, no momento que a pessoa está morrendo, é o tenebroso transe. Então, assim, são formas meio arcaicas que o Ariano Suassuna também usa, né? Mas as pessoas parecem até que vão dispensar isso, que não se usa mais, que não querem mais usar. Mas eu acho muito belo, eu coloquei algumas coisas assim no meu texto, né? O seu trabalho parece que já tem mais um novo livro aí, né, que você está trabalhando. Bom, eu quero voltar para a história do meu avô que eu estava escrevendo, né? E alguns contos que eu estou fazendo sobre o sertão. Não só aquele sertão antigo, nem aquele sertão seco, mas eu estou fazendo uma comédia, um conto que é uma comédia sobre política no sertão, né? É uma história meio engraçada de uma professora e ela começa a ter um certo poder de influenciar e ela vê que a política é completamente caótica, como eu acho que é a cara do que a gente está vendo por aí. Ok, Franklin, a gente agradece bastante a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado também, Nisaldo, por sua companhia. A gente fica então aguardando também, né, o lançamento do livro aqui em Salvador. Obrigado também por sua audiência, você que nos acompanhou até aqui. Eu te aguardo em um próximo programa. Também nesses casos, os rapazes se dedicavam em promessas laçando o pescoço com a fita, e quando queriam esconder que possuíam qualquer enfermidade, vestiam por cima camisas de colarinho alto. Padroeiro dos peixeiros, açougueiros, magarefes e todos os que seccionam os bichos em cortes, os quais profissionais deveriam doravante fornecer talhos de pernis, cupins, picanhas, postas e outras peças para meninos pobres no dia 24 de junho, dia de São João. Alguns me chamariam de Menino São João, ou São João Menino, ligando de uma vez a minha vida com a do santo que fora decapitado pelos caprichos de uma princesa Salomé.